Olá, sou Eunice Gonçalves, psicóloga, gestalt terapeuta, orientadora profissional, terapeuta de família, arte terapeuta, e hoje estamos aqui para falar de dois temas muito importantes na orientação profissional. Eu considero que é a base para uma realização de uma boa orientação profissional, né? Então, assim, primeiro é nós entendermos quais são os pilares do orientador profissional, ou seja, quais são os nossos pilares, né, enquanto profissionais, enquanto orientandos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses três pilares que eu considero importantíssimo, que é ter autoconhecimento, entender o que faz e como comunicamos o nosso trabalho. Depois a gente vai fazer um paralelo aos pilares da orientação profissional. Quais são esses pilares que eu considero importante? Autoconhecimento, né, informações, né, realidade das profissões e, por último, a tomada de decisão. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos começar por nós, orientadores profissionais. Assim, quem é Eunice, né? Eunice, gestalt terapeuta, orientadora profissional, terapeuta de família, arte terapeuta, né? Como começou essa história? É muito importante eu ter um conhecimento de como eu fiz essas escolhas. Eu me uso muito, né, nos atendimentos falando um pouquinho da minha história, porque eu venho de uma história que eu tenho grandes influências familiares, né? Quais são essas influências familiares? Essas influências vêm de uma família onde as pessoas, meu pai, meus tios, meus primos, todos trabalham com construção civil, engenharia civil, arquitetura, bombeiro, eletricista. Então, assim, isso faz parte da minha família, né? Então, óbvio, eu criada nesse meio, sempre desenhei muito, sempre fiz vários projetos de casa, uma boa aluna em matemática, né? Metros quadrados. Então, essas coisas todas faziam parte da minha infância e da minha adolescência. Quando eu me tornei adulto, eu comecei a fazer magistério, né? Na época a gente tinha o magistério, que era o ensino médio, né? E na metade do ensino médio eu desisti. Não é isso que eu quero. Parei, interrompi, aí casei, tive filhos e aí retornei a estudar alguns anos depois. E aí então eu fui numa universidade, né? Particular, privada, perto da minha casa, onde eu morava, e fui me inscrever em quê? Em arquitetura. Chegando lá, não tinha o curso de arquitetura, e aí eu fiz uma grande dúvida, né? E agora? Aí a pessoa da universidade me deu uma folhinha, lá estava escrito quais os cursos tinha, e por ordem alfabética, e eu escolhi psicologia, e era pedagogia e psicologia. Eu falei, bom, pedagogia já fiz, então vou fazer psicologia. Não sei como que isso aconteceu, foi uma mágica, alguém me soprou, não sei. Mas eu me inscrevi no curso, eu tive inúmeras dificuldades, porque eu não tinha o hábito de leitura, e sim eu tinha o hábito da matemática, do meu dia a dia. Então eu passei por muitas dificuldades, tive muito apoio da família, de próprios amigos da universidade, e eu realmente descobri que aquilo tinha tudo a ver com as minhas habilidades, com as minhas aptidões e com meus interesses. Então, assim, essa foi a minha primeira escolha. Depois, dentro da psicologia, quantas escolhas a gente tem que fazer? O que eu queria ser? Psicóloga hospitalar. Então, eu me inscrevi num curso no 8º período, fiz a formação em psicologia hospitalar na Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio de Janeiro, com base na oncologia. Foi um curso maravilhoso, é uma área que me ajuda até hoje. Eu tive pessoas na família com câncer, pacientes, e tudo isso eu tenho uma boa base para ajudar essas pessoas. Porém, eu não me identifiquei em dar seguimento e seguir carreira dentro da psicologia hospitalar. Isso eu ainda cursava a faculdade, o 8º período até o 10º, quando eu tive aula de orientação profissional e na qual eu me identifiquei muito com o processo, como era realizado, né? Já não era com testes, né? O professor usava muitas dinâmicas, muitas atividades interativas, e eu me apaixonei pela orientação profissional. Cheguei até a fazer um estágio, que eu não tinha mais nem necessidade, eu já tinha minhas horas completas, para eu fazer a parte prática. E aí eu tive certeza que era naquilo que eu queria dar seguimento. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente já sai, digamos assim, autorizada, né? Você sai habilitada a desenvolver aquilo. Mas eu não me sentia qualificada. Então, quando eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar com orientação profissional com adolescente.
fui procurar, fiz alguns cursinhos, né, básicos de 30 horas, aí cursos maiores, workshops, lá tinha muito pouco, isso eu tô falando numa história de 19 anos atrás, mas eu consegui, eu encontrei, fiz a formação depois com o Instituto do Ser, né, com a Marilu, com a Dulce, e fui me qualificando e me aperfeiçoando e comprando os livros, estudando, né, autodidática, né, como a gente fala, e me qualificando cada vez mais. E na época eu trabalhava com adolescente, primeira escolha, e também trabalhava com processo de reorientação, ou seja, aquele adulto que já fez uma escolha e quer fazer uma nova escolha, está insatisfeito, quer mudar de profissão, de área. Enfim, esse é um pouquinho desse meu autoconhecimento. É muito importante eu ter isso bem claro, bem definido, porque o que acontece com a Eunice? Vários adolescentes, vários jovens chegam até ela, ou até adulto, né? Eu já fiz uma orientação que a pessoa era formada em odonta, mas chegou e falou, mas eu já pensei em fazer arquitetura. Inclusive, eu fiz um semestre e desisti. Os adolescentes, não, eu pensei em fazer arquitetura, mas eu não tenho certeza se eu sou da área de humanas, se eu sou da área de exatas. Então, assim, eu tenho que ter claro isso comigo para eu não confundir. Ali o espaço é de quem? É do meu orientando e não meu. Então, eu considero esse autoconhecimento, ter esse autoconhecimento enquanto você profissional de mera importância. Depois a gente passa para o segundo pilar. Que pilar é esse? Né? É o pilar que você tem que entender o que você faz. Né? Acabei de contar alguns exemplos aqui para vocês sobre a minha história. Então, assim, você tem que entender o que você faz. Em que sentido? Né? Se eu escolher ser orientadora profissional, é muito abrangente, né? Aí você está falando de uma pontinha do iceberg, porque ser orientadora profissional é uma escolha, digamos, dentro da psicologia, ou não, porque não é só psicólogos que podem se tornar orientador profissional, pode ser pedagogo ou áreas afins. Então, esse entender o que faz é ter conhecimento sobre aquele assunto, né, sobre aquilo que você escolheu. Lá atrás, há 19 anos atrás, eu trabalhava com essas duas questões, orientação primeira escolha e reorientação. E aí fui surgindo depois, trabalhar em universidades, aposentadoria, e aí assim, cheguei a comprar um livro sobre aposentadoria, li, mas falei, não me identifico com isso, então já foi uma outra escolha. E comecei a me aprofundar nessas duas coisas. Ministrei 11 turmas de introdução à orientação profissional, né? Que a gente falava, né, sobre as técnicas, sobre a teoria, sobre embasado na visão gestáltica, que foi uma das formações que eu fiz, né? Especialização em gestalt terapia. E fui cada vez mais entendendo. Após essas 11 turmas de introdução, eu fiz outra escolha, que foi só trabalhar com adolescente, né? Então, fiz parceria com a Fabiana Abate, a gente ministrou turmas, isso eu tô falando de turmas presenciais, sobre um curso de formação e orientação, onde eu ministrava parte dos adolescentes da primeira escolha e ela falava sobre o processo desse adulto, né? Fazendo um novo processo, uma nova escolha, uma reorientação. Passamos pelo método online, trabalhamos juntos há algum tempo e depois eu dei continuidade somente com o curso de orientação profissional de primeira escolha. Por quê? Porque quando a gente fala em entender o que faz, é muito amplo, né? A gente hoje tem bastante teoria, na minha época não tinha tanto quanto hoje. Hoje tem muita teoria. Trabalhar com o adolescente tem que ficar bem claro para vocês que não é simplesmente aplicar técnicas para a primeira escolha. É muito mais do que isso, né? Nós temos que entender quem é esse adolescente, que família esse adolescente pertence, quais são as influências que essa família tem, crenças, valores, religiões. Então, assim, eu tenho que entender sobre adolescente. Se eu escolhi adolescente de primeira escolha, eu tenho que entender sobre esse momento dele, que momento ele está passando. Aí, quando a gente fala primeira escolha, mas é só adolescente de 16, 17 anos? Não. Tem pessoas com 20 e poucos anos que chegam para fazer uma primeira escolha também. Então, você tem que ter domínio, você tem que ter mais do que habilitação, você tem que ter qualificação para você trabalhar com esse público, né? Então, dentro do seu pilar
de orientador profissional, você também precisa escolher o seu nicho. Qual nicho você quer atuar? Ah, mas eu posso atuar em 2, 3? Pode, desde que você se qualifique, desde que você se sinta seguro para realizar um bom trabalho. Porque você, como orientador profissional, você tem que ter claro seus objetivos, suas metas, né? Porque você estar ali desenvolvendo, você está ali prestando um serviço. E eu acredito que você quer prestar um serviço com qualidade. Você quer ganhar dinheiro com isso. Então, se você quer ganhar dinheiro com isso, você tem que dar um bom produto, digamos, para quem procura você, porque essa pessoa certamente vai ser o seu divulgador, vai ampliar o seu trabalho, vai passar para os amiguinhos, as mães passam o seu trabalho para outros. Olha, faz com a Eunice, porque a Eunice fez com meu filho e realizou um ótimo trabalho. Hoje, uma das minhas maiores divulgações é essa. Então, assim, é importante você ter domínio de teoria e de técnicas. Eu percebo pelos diversos alunos que já chegaram até o meu curso, o quanto os alunos, mas qual a melhor técnica? Qual a técnica que eu uso com adolescente? Qual a técnica que eu uso com adulto? Sim, é importantíssimo você ter domínio das técnicas, mas você precisa ser técnica versus teoria. Você tem que ter teoria. E quando nós falamos de teoria, eu falo desse processo. Entender quem é esse adolescente. Atender esse público que você escolheu. Se você está aqui agora, acredito que você tenha interesse com primeira escolha com adolescente, né? Porque é o que nós vamos trabalhar muito nas nossas 5 aulas, nesses 5 dias que estaremos juntas aqui, falando sobre orientação profissional, primeira escolha, né? Então, assim, primeiro pilar é ter autoconhecimento, saber quem você é, né? Como você fez suas escolhas, para na hora lá não ter uma relação que se confunda, que se influencie, que você entre, que você sofra o processo de escolha. A escolha é dele, a escolha não é sua. Então, você tem que ter isso muito bem claro para você. Segundo pilar é o que a gente acabou de falar, entender o que eu faço, né? Até as técnicas, você pode ler alguma técnica ou já ter aplicado alguma técnica alguma vez e não se identificou, não teve habilidade para desenvolver aquela técnica da melhor forma. Então, por isso é importante você ter amplas, né, inúmeras, digamos, técnicas, porque você também tem que saber quem é o seu orientando. Não é um protocolo que você vai fazer um programa de primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, e você vai aplicar todas aquelas técnicas com todos os seus orientandos. Não é dessa forma que eu, Eunice, trabalho. Eu trabalho com a unicidade, com a individualidade de cada orientando. Então, para isso, eu preciso ter domínio de outras técnicas. Esse domínio é através de teoria. Teoria através de quê? De cursos, de workshops, aulas gratuitas, cursos pagos, programa na televisão. O Fantástico hoje vai falar das pesquisas nas universidades sobre educação física. Você tem que assistir. Você tem que estar lá, você tem que estar atualizado, né? Ah, vai ter um evento gratuito, não sei aonde. Eu me inscrevo, eu participo, né? Vai ter feira das profissões em alguma escola. Eu também gosto de acompanhar, além de eu estar por trás, estar de frente. Você tem que estar atualizado, né? Hoje a gente não lê mais o jornal, né? Mas você tem que participar desses eventos. Globo Rural vai falar sobre agricultura, sobre engenharia, né, pecuária. Eu me programo e vou assistir. Eu não posso ter uma informação de 20 anos atrás. Eu tenho que ter uma formação da atualidade. Então, quando a gente fala de entender o que faz, é você escolher o seu público, o seu nicho e se aprofundar nesse conhecimento. Eu considero um conhecimento contínuo. 19 anos atuando como orientadora profissional, ainda faço workshops, né? Ministro, mas também fico como aluna. É importantíssimo. Sempre tem algo mais, sempre tem algo diferente daquilo que você já aprendeu até hoje. Eu mesmo falo, a minha aula nunca é igual a mesma. Aula sobre autoconhecimento. A próxima aula vai ter alguma coisa, vai ter algum outro exemplo que eu vou falar diferente que eu não falei na aula anterior. Então, esse processo é contínuo. Você quer ser um profissional de excelência, você quer realizar um bom trabalho, você quer ganhar dinheiro com isso,
você tem que estar sempre se atualizando, se qualificando. É um pilar importantíssimo. Outro pilar, terceiro pilar, que eu considero do orientador profissional, é como você comunica seu trabalho. Nós estamos passando por uma era totalmente diferente, né? Que se eu me comparar com a Eunice 19 anos atrás, eu divulgava no jornal, né, de papel, eu ia nas escolas, presencial, divulgava, deixava panfleto, colocava no mural da escola, pedia autorização, fazia esse tipo de trabalho muito mais manual, digamos assim, né? Eu tinha que ir até esses espaços. Hoje, a gente tem aí a mídia, né? Que entrou com muitas coisas, né, totalmente favoráveis para nós comunicar o nosso trabalho. Na minha época, nem Orkut tinha, começou a entrar o Orkut alguns anos depois, né, que eu fazia algumas divulgações. Mas ainda era muito esse de jornal, né? O jornal Momento PC, aqui no Rio de Janeiro, que trabalha com essa parte de divulgações. E outros tipos de trabalhos, assim, muito mais presencial, né? Você tinha que ir até esse espaço. Hoje a gente deve, eu acho que nós devemos continuar. Eu continuo indo nas escolas? Sim, continuo indo nas escolas. Presencial, agora que nós já estamos, né, com essa liberdade um pouco maior desse momento que a gente passou de pandemia. E eu acho importantíssimo ter esse presencial. Mas hoje só isso não basta. E hoje a gente tem isso que nos favorece se a gente saber usar da forma adequada, que é comunicar o nosso trabalho através de Instagram, Facebook, blogs, né, próprio Google. Então, como que eu faço isso, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela fala: Eunice, mas eu estudei para ser psicóloga, eu sou psicóloga, eu não quero trabalhar com marketing, eu não quero aprender a fazer post, eu não quero aprender a fazer vídeos. Eu falo: seja bem-vinda ao clube, eu também não quero, né? Eu também não me sinto à vontade. Estar aqui com vocês hoje é uma das minhas conquistas, é um passo que eu dei, porque eu gosto da presencial. 100 pessoas na minha frente, ok. Eu e a tela, bloqueio, né? Então, eu tomei uma decisão que foi: bom, eu não quero aprender a fazer posts, né? Mas eu preciso fazer se eu quero dar continuidade nesse trabalho que eu gosto e que me realiza enquanto Eunice, enquanto profissional, orientadora, enquanto psicóloga. Então, eu contratei o serviço de uma pessoa. Essa pessoa tem formação em marketing, designer. Porém, a Eunice tem que mandar o conteúdo. Quem manda o conteúdo sou eu. Tem alguns profissionais que até produzem, você dá o tema e ele produz. Eu prefiro eu mandar, eu produzir o meu conteúdo. Para isso, você precisa ter um tempo dedicado e, mais uma vez, escolher o seu nicho. Qual é o público que eu quero atingir, né? Quem eu quero atingir, quem que eu quero que saiba do meu trabalho. Hoje, eu divulgo muito mais aqui para vocês, alunos. Eu quero ministrar aulas, eu quero atingir pessoas para fazer o curso comigo, para sair reproduzindo o que vocês aprendem aqui, aplicando. Ainda trabalho com os adolescentes, mas hoje eu nem divulgo esse trabalho, né? Hoje eu já tenho esse trabalho automático de 19 anos, dessa trajetória toda construída. Mas para eu conquistar alunos, para eu ter alunos, eu tenho que estar aqui hoje com vocês. Então, você não é obrigado, você pode contratar, você pode terceirizar esse serviço, mas quem vai gravar a aula aqui sou eu, né? Se você não quer ministrar aula, mas você quer atender, você tem que fazer divulgações no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus blogs, no seu LinkedIn, o que você quer divulgar, que público é esse que você vai atingir, né? E aí, o que eu considero importante, assim, se você tem filho, qual o profissional que você gostaria de indicar seu filho? Você gostaria que seu filho fizesse um trabalho de orientação profissional com quem? Através de aplicação de testes, através daquela pessoa que é conhecida, que falaram que o trabalho dela é bom, que ela tem uma longa experiência, que ela é super qualificada, ou você vai procurar, como a gente faz às vezes no plano de saúde, entra lá, cardiologista, fulano, e eu vou até lá, né? Hoje, os próprios áreas da saúde também estão usando as mídias para divulgarem o seu trabalho, né? Então, você quer ser uma orientação profissional, de qualidade, oferecer um bom trabalho
para esses adolescentes, que na verdade você oferece para o adolescente, para a família dele, que é a família dele que vai entrar em contato com você e contratar o seu serviço, eu acho que esses 3 pilares é a base para você dar um boom, para você dar um início na sua carreira. Se você já é orientador profissional, dê continuidade, né? Dê continuidade, continue estudando, continue se qualificando. Se você não é orientador profissional e você está aqui assistindo essa aula de hoje, nós temos nosso curso que dá passo a passo de como você atuar com a orientação profissional de primeira escolha. Agora vamos dar um pulo aqui. Que pulo é esse? Vamos falar dos pilares da orientação profissional. Quais são esses pilares? Esses pilares são autoconhecimento, realidade e informações profissionais e tomada de decisão. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu tenho que trabalhar com esse adolescente, né? Muitos chegam dizendo assim, nossa, eu já sei que eu não gosto de exatas, mas o que eu gosto não tenho a menor ideia, né? Então, ele sabe o que ele não gosta, mas ele não tem a menor ideia. Outros não têm a menor ideia de nada, nem do que não gostam. Outros gostam um pouquinho de cada coisa, né? Então, quem é esse adolescente? Quem é esse jovem que chega até você? Então, o autoconhecimento, você vai trabalhar isso, você vai trabalhar com ele as aptidões dele, os interesses deles, né? O que ele já pensou em fazer, o que ele não pensou em fazer, quais são os interesses, as próprias influências, né? Se ele tem influência da família, dos amigos, como que ele se vê nesse momento de escolha. Você precisa saber quem é esse adolescente, né? Como ele está, como ele chegou até você. Isso é a primeira entrevista que te passa todas essas informações para você, mais uma vez, pensar em quais as técnicas que você vai usar de autoconhecimento com esse jovem. Aí as pessoas perguntam, quantas sessões? 3, 4? Não sei. Às vezes é 2, às vezes é 3, às vezes é 4. Depende de quem é esse orientando que chegou até você, né? Então, digamos que umas 3 sessões sobre autoconhecimento, tá? Mas você vai decidir com ele, você vai ver com ele como ele está para você saber quantas sessões você precisa. Passado esse autoconhecimento, você vai passar para o segundo pilar, que é sobre as profissões, as informações profissionais, né? É a realidade dessas profissões. Por que eu chamo de realidade? Porque o adolescente, inerente ao processo dele de adolescência, ele tem muitas fantasias, ele tem muitos projetos, ele tem muitos sonhos e às vezes ele não sabe a real função daquela profissão, o que aquela profissão exerce. Ele precisa ter conhecimento sobre isso. Então, mais uma vez, a gente tem inúmeras técnicas que propiciem trabalhar isso. Eu não trabalho com testes, eu trabalho mais com essa parte lúdica, né? Com essa parte de dinâmica, né? Não estou descartando os testes, gosto de alguns, AIP, que é a área de interesses profissionais, teste de maturidade, mas eu dou predominância para essa parte mais lúdica, essa parte mais dinâmica, essa parte de inserir o adolescente nesse processo, e não apenas responder protocolos, responder perguntas. Ele tem que estar inserido nesse processo. E você vai estar ali ao lado dele, você vai caminhar junto com ele, né? Você vai dar de mão dada com ele para chegar no final e você largar a mãozinha dele e ele partir para essa escolha dele, tá? Então, assim, primeiro pilar, autoconhecimento, trabalhar interesses, habilidades, aptidões. Segundo pilar, você passa para informações profissionais, onde que eu passo sites para eles pesquisarem, muitas eu tenho, eu trabalho de forma online hoje, né? Pego, escaneio, mando para eles, dou site para eles pesquisarem sobre aquelas profissões, e então entender o que aquela profissão faz, o que essa profissão faz, quais os cursos que eu escolhi, quais as universidades que têm aqueles cursos, a diferença de uma universidade para o outro, mesmo sendo pelo Enem. Uma universidade tem a base é comum a todos, mas as universidades têm suas diferenças de escolhas, de disciplinas, que umas têm outras não. Então, ele tem que saber também qual universidade ele quer estar, seja privada, seja pública, federal, estadual, ele tem que conhecer isso. Então, eu trabalho nessas informações profissionais, isso.
base de salário nesse momento, como eu falo para eles, tudo é nesse momento, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, é agora, né? Você está trabalhando com ele o presente. Então, essas informações profissionais, tirar dúvida com você, entrevista com profissionais da área. Eu tô meio na dúvida entre psicólogo e fisioterapeuta. Eu tive um adolescente. Então, eu falei para ele, você conhece um psicólogo e um fisioterapeuta? Minha mãe conhece, eu sei que ela tem amigos nessa área. Então, você pede para sua mãe. Caso você não consiga, eu vou tentar ajudar você e indicar esses profissionais para você fazer uma entrevista. Aí eu dou sugestões de algumas perguntas e falo para ele, agora você coloca todas as perguntas aqui que estão as suas dúvidas. As dúvidas são suas, as dúvidas não são minhas. Então eu tenho um roteiro de sugestões. Agora você pode tirar, colocar, incluir a sua vontade. E aí ele faz essa entrevista, né? Sobre essas profissões, né? Como está o mercado de trabalho. Todas essas informações são importantíssimas para ele chegar no terceiro pilar, que é tomada de decisão. Então, tomada de decisão, eu trabalho ansiedade, como foi chegar àquela escolha, como que ele vê o futuro, como que ele se vê no mercado de trabalho, quais são os sonhos dele, o que que ele quer, quais são os seus objetivos, como que ele está nesse momento, como que ele chegou, como que ele está saindo, para ele sair com essa escolha mais assertiva, mais consciente, mais leve, tá? Então, o que é vestibular, como que ele se sente nessa prestação de Enem. Então, esses 3 pilares eu considero importantíssimo, né? Autoconhecimento, realidade de informações profissionais e tomada de decisão. Eu falo que para você tomar a decisão, chegar no pilar de tomar a decisão, você tem que fazer um casamento entre autoconhecimento e informações profissionais. E aí esse jovem sai dali praticamente com essa escolha, né, madura, consciente e mais assertiva. E eu deixo muito bem claro que essa escolha é feita neste momento, que agora com o ensino médio, às vezes no 9º ano, no 1º ano, esse adolescente já está passando por um processo desse de escolha. Então eu volto a falar, a aplicação de teste daria o resultado de uma área X, mas ele se conhece, ele sabe quais são as habilidades dele, ele já sabe o que ele gosta e o que ele não gosta de fazer. Então, como que ele vai, daqui a 4 anos, ter certeza se é essa profissão, sendo que a gente não tem a menor ideia, daqui a 8 anos, muitas profissões vão deixar de existir, muitas novas já estarão aqui e nem nós, orientadores, no momento conhecemos. Então, eu tenho que deixar bem claro para esse adolescente e para essa família que isso foi uma escolha agora, nesse momento, com essa data, tá? Então, para nós encerrarmos nossa aula de hoje aqui, espero que vocês tenham gostado com o que eu compartilhei com vocês, que é os pilares do orientador profissional, que é ter autoconhecimento, entender o que faz e comunicar o seu trabalho, e os pilares do orientador, né, da orientação profissional, que é do orientando, né, de o que você vai usar com essa pessoa que chega até você. Então, os pilares da orientação profissional, autoconhecimento, informações profissionais e tomada de decisão. Então, se você gostou do que eu compartilhei aqui com vocês, participe, assista nossas outras aulas, interaja, pergunte, tire dúvidas, né? Mande lá no direct perguntas lá do FOP, Formação e Orientação Profissional, e faça parte da nossa próxima turma de orientação profissional de primeira escolha, que em breve será divulgada as datas do início do curso, ok? Obrigada por vocês estarem aqui comigo, um grande abraço, até nossa próxima aula.